Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui nessa fase do concurso. Vou ligar o equipamento para iniciar a apresentação do tema. É porque cada servidor tem um login assim. Quer que eu bloqueie minha internet para vocês? Depois da revista, só é essa aqui. Depois da revista, Para você, vocês seriam a professor chegou com interesse de ela pegando que física, né? Aí, veja como que a gente sofre, você pode coordenador, porque aí já era recomendado. Não, vai ficar no chão. Aí você fica na linha triste. Bem, vou iniciar agora. Então, como eu disse, meu nome é Anderson e vou iniciar a apresentação do plano de trabalho. Bem, eu gosto muito dessa citação do Paulo Freire, quando ele vai dizer exatamente que ninguém começa a ser professor numa terça às 4 horas da tarde. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. E é a partir dessa vertente que eu pretendo apresentar um breve resumo da minha trajetória. Enquanto estudante, sou cria da educação pública, onde no ensino médio tive a oportunidade de participar do programa do UNICE e cursei uma parte no Chile. Fiz graduação no Instituto Federal do Campus Pesqueira. Em seguida, cursei todos os créditos do programa de pós-graduação em Matemática Aplicada e Computacional da Unicamp. Em seguida, entrei no Edumatec para as fases de mestrado e de doutorado. Quanto à minha trajetória profissional, eu tenho aqui, inicio na rede privada, em seguida, dou entrada como professor substituto do Magistério Superior na Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste. Entro também na Secretaria de Educação do Belo Jardim, na Secretaria de Educação de Pernambuco, onde sou atualmente servidor. Em seguida, também tive a oportunidade de ser tutor EAD da Universidade Federal de Pernambuco. E agora, mais recentemente, professor substituto no Instituto Federal do Campus Pesqueira. E aí, dentre essas atividades desenvolvidas em diferentes fases, eu tive a oportunidade de trabalhar com supervisão, de estágio, orientação de TCC, orientação de monografia de pós-graduação, lecionei disciplinas de graduação e pós-graduação nas modalidades presenciais em EAD, participei do desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica por fomento da FACEP e tive essa questão do estágio de BID e residência pedagógica. E isso, dentro dessa teia formativa, eu acredito que finca a minha identidade docente, que aí eu espero que reflita nesse plano. É um plano muito voltado a partir que o desenvolvimento dessas propostas elas possam colaborar para a superação da dicotomia teoria e prática e que também sejam respaldadas em ética, como afirma o próprio D'Ambrosio, para que a gente passe pela recuperação de uma dignidade social da nossa comunidade. E aí eu coloquei em 3 pilares, que é o Projeto Pedagógico Institucional, o PDI da UFRBE
e a Resolução Consul 42/2020, que regulamenta as atividades docentes da instituição. E aí eu proponho, a partir disso, os eixos de ensino, pesquisa, extensão e administração, sempre pensando na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, eles precisam dialogar. Na questão dos conhecimentos docentes, eu acho que é muito pertinente para o curso de licenciatura em matemática, principalmente, a gente fincar nesses desenvolvimentos desses conhecimentos e também, como eu já disse, para superar essa dicotomia entre teoria e prática, elas precisam conversar. E aí, eu trago aqui alguns objetivos do PPC, né? Dentre eles, eu dou um destaque aqui para a questão de formar professores com embasamentos psicopedagógicos, professores que a gente possa formar o fundamento básico de matemática, de forma que eles possam aprimorar essas propostas de ensino e de aprendizagem, e também a inclusão das tecnologias digitais, tudo isso sempre pensando nos anseios da comunidade e da sociedade em geral. E aí, dentro das atividades de ensino, as bases, né? Ministrar aulas na graduação e pós-graduação, respeitando os ritos necessários da resolução da UFRPE, credenciar-se no Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências, o PPGEC, participar do desenvolvimento de materiais didáticos, e aqui especificamente eu gostaria de produzir uma curadoria digital com esses materiais, supervisionar esses projetos, estágios e orientação de trabalho e conclusão de curso, assim como estimular o uso de tecnologias digitais, como a plataforma GeoGebra, a articulação aí com o Python e inteligência artificial, já que é algo que a gente vai ter aí sistematicamente, né? E isso com base em princípios de inclusão, em princípios em aprendizagens baseadas em projetos ou em percursos de estudo e pesquisa, trabalhar com essas análises estatísticas, um pouco que dialogam com a minha formação, e que tudo isso possa trazer uma avaliação qualitativa dos processos de ensino e aprendizagem. E aí eu retomo um pouquinho do que foi a prova didática, de alguns pontos que eu acho imprescindíveis para o ensino e que trouxe na prova didática, que foi foco em conhecimentos docentes, discussão crítica de currículo, análise epistemológica de conhecimento matemático, isso é um dos requisitos lá nos conhecimentos docentes da Débora Ball, utilização das tecnologias digitais, promoção de inclusão tanto em aula quanto em avaliação, desenvolver essas competências relativas ao conteúdo também, e aí isso abre alguma possibilidade dentro do próprio PPGEC, na sua estrutura curricular, de dialogar com a minha formação, como análise estatística implicativa, história da matemática, dentre outras possibilidades. E a pesquisa, eu espero que ela seja o elo entre teoria e prática. E aí, uma possibilidade é consolidar o FRPE dentro do GT12, uma vez que já tem uma produção de alto impacto em didática francesa, em geometria. Eu acredito que a minha experiência pode trazer um pouco em relação à educação estatística e probabilística, né? Minha trajetória ela está dentro da linha de processos de ensino-aprendizagem e educação matemática, lá no Edumatec, então dialoga bem com as linhas do próprio PPGEC. Integrar o PPGEC, a licenciatura em matemática, pensando também na formação continuada desses licenciados, e fazer a inserção da educação estatística e probabilística nesse portfólio de atuação da UFRPE. Para isso, estabelecer o primeiro grupo de pesquisas em educação probabilística do Estado, e aí buscar essas parcerias institucionais, visto que é algo que a gente não tem aqui. A gente tem grupos de educação estatística, mas a gente estuda a gênese da probabilidade, a gente sabe que tem especificidades diferentes. Trabalhar nesses projetos de pesquisa e iniciação científica, publicar artigos em periódicos, né, fazendo também participação e promoção de eventos. É uma área carente, a educação probabilística, a gente não tem eventos direcionados a isso. Participação em editais de fomento, que é super importante, a gente sabe que no fim das contas também é uma política de permanência do estudante na graduação, e utilizar os dados abertos e dados reais que a gente tem. A gente tem o PowerRef, por exemplo, que a gente já viu que é uma ferramenta interessante na prova didática.
na fase da prova didática, mas a gente tem microdados do INEP, a gente tem um banco CETIC Kids, que são informações sociais super importantes sobre pais e crianças. E então, dados do IBGE, então fazer essa exploração dentro desse contexto, acredito que seja algo interessante. Já na extensão, eu espero que não seja só um complemento de carga horária, até porque a gente sabe que já existe a demanda da curricularização da extensão, com a DCEST e a ACEST. Então, como o PPC daqui é de 2013 ainda, ele não toca tanto nesses pontos, eu acho que é uma discussão interessante para trazer para a própria Universidade Federal Rural, que é justamente curricularizar a extensão, para que ela não seja colocada como um apêndice da pesquisa e ensino. E aí eu proponho alguns projetos, né? O programa Matemática na Escola, a gente sabe, em tempos sombrios, que a universidade sofreu ataques, eu acho que a gente abrir as portas, trazer esses estudantes a partir de caravanas e ir para a escola básica também, eu acho que é uma possibilidade interessante para que a gente atraia, para que a gente traga que existe ainda, sim, um sentimento bom em ser professor e que a gente possa cada vez mais trazer esses talentos para a gente também. Acho também que a questão da matemática básica também toca num ponto de permanência do estudante. A evasão acontece. Eu sou professor do ensino médio, a gente sabe as dificuldades que nós temos estruturais, curriculares, enfim, são diversas, e aí os estudantes não têm essa formação tão adequada para o ensino superior, e eu acho que o Departamento de Educação pode sim assumir essa possibilidade de fortalecer as questões de matemática básica. Temos aqui o projeto ProLab, inspirado no LEG da Universidade Federal Fluminense, e em algumas soluções que, por exemplo, eu tenho do professor Robson, da UPE, Campus Petrolina, que teve um problema com a questão estrutural do laboratório e colocou esse laboratório no corredor. Então, de repente, essa questão de você trazer para a escola que não tem um espaço físico, você traz a possibilidade de um laboratório móvel, isso dá uma possibilidade interessante. Trazer esse ciclo de palestras, buscando parcerias e fomentos também na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, aqui na região norte de Pernambuco, já que faz um tempo que a SBEM já vem tentando esse diálogo com a educação básica e isso tem tido uma força maior. Então, de repente, buscar essa parceria para que a gente possa atuar juntos, né? E trazer o UFRPE como parceiro da escola pública, em editais de fomento e assessoramento. É algo que às vezes passa despercebido, mas eu tive a oportunidade no IFPE de fazer esse trabalho, que é justamente, eu trouxe o Instituto Federal do Campus Pesqueira, articulei a parceria com a SEDUC e a EREM, que é a escola onde eu trabalho, e o que a gente conseguiu fazer? Por meio do Compete, Meditech, trazendo o IFPE como uma instituição parceira, a gente conseguiu a aprovação de 3 projetos de inovação tecnológica, que foram programação para Android, o Pluvitec, que é um sistema preventivo de inundações, já que a cidade sofre fortemente com inundações, então a gente conseguiu desenvolver um sistema que ajuda a avisar quando uma inundação está próxima, e o Composta Tech, que é um manejo de resíduos orgânicos. Estive junto a outros professores também na coordenação desses projetos. E aí a gente teve 30 bolsistas de ensino médio e no EBTT. Então é uma possibilidade viável de financiamento. Então por que não replicar para cá também? Acho que a Rural tem essa potencialidade de estimular a educação básica. E aí a gente destaca que existe o Compete Superior também. Por exemplo, para o ProLab, a gente pode conseguir financiamento a partir do Compete Superior. E aí, como é que a gente integra isso, né? Todas essas atividades. É sempre pensar, se você parte de um grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisa apresenta discussões, essas discussões são levadas às aulas. Nas aulas nós propomos reflexões, essas reflexões vão para a extensão e o estágio, para a gente fechar, gerando dados para a pesquisa e retroalimentando. É um ciclo que vai se repetir indefinidamente. Então, eu acredito que são coisas que nós podemos, sim, deixar muito forte e fazer com que esses 3 pilares dialoguem em conjunto. Outras atividades que eu tenho,
que eu tenho uma predisposição, claro que isso depende do departamento, depende de vacâncias, etc. São as questões administrativas e de representação, colegiados, comissões, núcleo docente estruturante, e colaborar com as questões relativas ao PIBID, residência pedagógica, que a gente tem ainda parceria estadual, e tutoria, né? A iniciação científica, eu acredito que possa aportar, se necessário, se é necessidade do departamento, eu tenho uma disponibilidade, sim, para participar, né? E aí eu meio que organizo um cronograma que é flexível, mas que para organizar a questão das atividades. Algumas coisas eu entendo que elas têm que ser feitas durante os 3 anos do estágio probatório, que é o que pede o edital, e outras eu acho que é necessário conhecer os trâmites internos para que a gente possa amadurecer as propostas e elas serem executadas posteriormente. Como ministrar aula, orientar TCC, elaborar material didático, isso é coisa rotineira, que tem que acontecer mesmo. Mas estabelecer um grupo de pesquisa, isso acontece aí, uma tentativa a partir do 1º ano. E aí, depois disso, você vai gerando dados e vai fazendo publicações a partir desse grupo. Então, submissão a editais de fomento, eu acho que pode ser já desde o início, trazendo já essa experiência que eu já tenho com a educação básica também. Então, só uma questão de organizar esse cronograma. E aí, a partir disso, o que é que eu espero de resultado? No ensino, basicamente, aumento de permanência desses estudantes, inovação curricular com a integração dessas tecnologias digitais, e que esses TCCs e as supervisões de estágio eles possam ter link com as questões relativas aos conhecimentos docentes. Porque se você pesquisa, é a questão de formar o professor pesquisador que reflete a partir da sua prática. Na pesquisa, fixar e consolidar esse grupo de pesquisas. Trabalhar na produção intelectual e busca por fomento. A gente sabe que recursos estão escassos, então a busca pelos financiamentos, através desses editais, são muito importantes. E na extensão é que realmente o ensino superior seja um braço da educação básica, que a gente possa constantemente dialogar. E aí que tem esse impacto dessas caravanas, estabelecer esse vínculo com a rede estadual, e acho que o coração da extensão é o programa, nesse sentido. Acho que a gente pode fornecer subsídios e assistência à educação básica também. E aí, espero que o plano, se efetivado, contribua na melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. Espero que as atividades de ensino, pesquisa e extensão tenham esse diálogo permanente, pensando também na busca de soluções da comunidade, promover a consolidação desse professor pesquisador na formação dos nossos licenciados e contribuir com a expansão do portfólio de atuação do PPGEC, que já é tão forte em outras áreas. Acho que a gente pode trazer o GT12 para conversar diretamente aqui com o PPGEC, né? E aí eu gostaria de encerrar com Paulo Freire novamente. Eu gosto muito dessa citação, que ele diz que é preciso ter esperança, mas a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E aí ele diz, né, que a esperança do verbo esperançar é ir atrás, se juntar, não desistir. É construir. A esperança não é ociosa, ela é produtiva. E aí eu espero que a produtividade que eu proponho nesse plano de trabalho, se executada, possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e transformação das realidades dos nossos estudantes por meio da educação. Assim como eu tive essa oportunidade, eu espero poder fornecer aos nossos estudantes também, uma vez que eu via qual era o esforço gigantesco que os meus professores na graduação tinham para trazer bolsa, para trazer projeto, e aí eu espero que replicar esses bons comportamentos. Trago aqui algumas referências e obrigado pela atenção. Obrigada, Anderson, pela apresentação. A gente... Não, é porque a gente fica controlando o tempo, né? A gente vai dar início ao momento da arguição e, como o Michael tinha falado antes, a gente tem feito, em vez de fazer momentos estanques, depois você, à medida que a gente for falando, você pode ir fazendo as suas colocações. Quem quer começar? Pode ser. Siga o padrão.
Anderson, eu sei que é um momento difícil esse, né? Mas nós aqui já passamos por isso, esse momento de avaliação, de provas e tudo mais. Assim, o seu projeto, o seu plano de atividade ele foi bem escrito e tal, você fez a lição de casa, né? Você colocou lá o que tinha que ser colocado e tal, mas eu achei a sua apresentação, né, melhor, você complementou bem em relação ao seu plano. Eu diria que esse plano você vai precisar revisar depois, né? Um exemplo, eu te daria 10 na apresentação, 6 no seu plano de atividade. Tá? Mas assim, algumas questões. Eu vou fazer 2 perguntas e aí depois eu vou continuar. Primeira pergunta, né? Por que você supõe que um dos problemas da educação básica tem relação com a ausência do uso das tecnologias digitais? Geralmente, naquela questão da inclusão, e eu gosto muito de citar a geometria dinâmica, eu gosto muito desse exemplo, acompanhando os meus estudantes, eu tive a oportunidade de fazer em Belo Jardim, no ensino fundamental 2, algumas experiências com eles. E aí uma delas envolvia um trabalho manual, umas sequências didáticas para ver exatamente a questão, exatamente a mesma atividade que eu trouxe na prova didática, que era a questão de π, aproximar π a partir da razão entre o comprimento e esse da circunferência e o diâmetro. E aí, o que é que eu percebi? Algumas turmas a gente conseguia atingir e outras turmas a gente não conseguia atingir. E esse planejamento flexível possibilitou refletir a partir da minha prática como a tecnologia, como a inserção da tecnologia estava presente. E aí eu consegui resultados bem melhores em outras turmas, consegui replicar nessa turma, fora o que a literatura já apresenta. Aí a gente percebe, por exemplo, hoje, quando a gente propõe, por exemplo, lá no ensino médio, a gente tem a proibição dos celulares. E os meninos estão, posso dizer para vocês que é quase uma abstinência, é quase uma crise de abstinência. Então, quando você diz assim, olha, vou precisar de celular na aula tal, para a gente trabalhar um determinado conteúdo, essa motivação que a gente vê nos olhos deles, eu acho que é um feedback importante nesse sentido, até porque também tem pesquisas que falam... Eu já fiquei satisfeito com a resposta. Agora, eu vou fazer uma segunda pergunta, depois a gente vai fazer alguns links, tá? Considerando os resultados das avaliações externas, SAEB, SAEP, PISA, elenque aí 3 possíveis problemas em relação à aprendizagem da matemática. 3 problemas possíveis. Vamos lá. Eu acho que, dado esse diagnóstico... Com baixa aprendizagem. Eu acho que é difícil dizer o que é que tem boa aprendizagem. Infelizmente, né? Infelizmente mesmo. A gente tem uma dificuldade gigantesca com a álgebra. Se a gente busca lá os descritores, os que estão em elementar 1, que são bem ruins mesmo, a gente tem uma vertente muito clara de função. A gente tem outro problema muito forte com estatística e probabilidade. Estatística, para interpretar gráfico e tabela, ok. Quando a gente vai para, por exemplo, a articulação das medidas de posição e de dispersão ao mesmo tempo, eles se perdem. Muitas vezes a questão não exige cálculo. Então o problema não é algorítmico, o problema é conceitual. Porque eles não vão entender, por exemplo, que uma variância diferente... O que é que muda a variância do desvio padrão, por exemplo? Se eles são medidas que tendem a indicar a mesma coisa. Por que as escalas são tão diferentes? E aí linkar isso com álgebra, para você dizer, olha, é porque uma é uma função de segundo grau, outra é uma função modular, então você tem uma quebra, uma curva suave. São conceitos, eu acho que
o grande problema é a compreensão conceitual. Eu acho que muitos alunos fazem cálculo, tranquilo, se você colocar uma questão, eles vão fazer cálculo, uma questão simples, eles vão conseguir fazer cálculo, mas interpretação, geralmente com contextualização, quando você traz problema real e quando você pede para ele mobilizar o conceito, esse é o grande problema. E aí ele se desemboca em várias áreas, né? Bom, perguntei sobre as tecnologias digitais, perguntei sobre essa questão dos problemas lá da educação básica e de que maneira, né, esse seu plano de atividade, essas ações que você trouxe aí para a gente, pode contribuir. Agora sim, eu quero que você responda pensando de que maneira esse meu plano de atividade, de trabalho, ele vai contribuir com as formações que eu vou pensar para a educação básica, o professor lá que está em atividade, no chão da escola, de que maneira esse meu plano de atividade vai contribuir para o aluno que está em formação, lá na graduação, e de que maneira esse meu plano também vai contribuir para o meu aluno que está lá na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, porque é preciso existir essa, sabe, pós-graduação, graduação, e para o professor que está lá no chão da escola. De que maneira você acha que esse seu plano de atividade pode contribuir? Bem, eu acho que todo mundo tem que falar a mesma língua, já começa por aí, no sentido de a gente está em prol de um objetivo só, melhorar a qualidade da educação. Então, eu acredito que esse plano, da forma que está colocado, claro que depende das necessidades do departamento e tudo mais, isso é ajustável, eu acho que ele pensa num sentido de formação docente, não visualizando apenas a graduação, mas pensando na pós-graduação e pensando no professor da educação básica. O ProLab, por exemplo, eu destaco ele como laboratório móvel, mas eu acho que a gente pode prestar assessoramento às escolas. Eu acho que você pode prestar serviços de formação continuada nessas escolas, a gente pode atualizar esse aparelho praxeológico dos professores, eu acho que é possível. Eu também acho que é possível trazer esses resultados, não pensar só no conhecimento do estudante, mas pensar no conhecimento do professor também. E essas discussões, elas têm que estar dentro das discussões de ensino, da graduação e da pós-graduação. Acho que quando você pensa de uma forma mais panorâmica, que você pensa da dificuldade do professor que está lá, do professor que vai adentrar na rede, quando você tem diagnóstico da rede, eu acho que fazendo a junção desses dados e trazendo as discussões pertinentes do ensino superior, a gente consegue estabelecer, digamos, uma via de mão dupla, porque a gente se alimenta da educação básica a partir de seus problemas, direciona o nosso trabalho, mas também a gente presta uma contraproposta, presta uma contrapartida à educação básica. Eu senti um pouco de ausência no seu trabalho, justamente de você trazer dados, porque, tudo bem, né, que mas assim, quando a gente pensa no plano de atividade, eu penso em problemas e eu, enquanto professor, né, lá, formador de professores, futuro professor, o que é que eu posso fazer para contribuir para resolver esses problemas? Então, eu senti necessidade de você apontar problemas da educação básica, por isso que eu fiz essas perguntas aí para você, de que maneira esse seu plano de atividade pode contribuir, tá? E aí uma outra questão, eu vi que lá no seu plano de trabalho você colocou uma das ações em relação ao ensino, seria, em relação à extensão, seria a criação lá, né, estabelecer também cursos de pré-cálculo. Eu vi que você defende um pouco a matemática pura, você colocou, inclusive, eu tenho até uma perguntinha sobre essa questão, porque assim, é interessante você entender que na matriz curricular nós temos as disciplinas voltadas para a base comum, que é administrada por pedagogos, temos a matemática pura e temos a educação matemática. Matemáticos puros tem uma dificuldade tremenda para conversar com educadores de matemática. Tudo bem que você tem uma formação sólida na matemática pura, mas uma das coisas que eu tento sempre desmistificar é que o educador matemático não sabe matemática pura. Eu dou aula de cálculo, de probabilidade, o que for eu dou. Porém, com outro olhar, com outra linguagem, né, com outra metodologia, com outra didática e por aí vai.
E aí você colocou um trechozinho lá no seu plano de atividade que eu fiquei sem entender. E aí eu gostaria que você justificasse, né, aqui para a gente. Você coloca o seguinte: ministrar aulas sobre a disciplina de área de metodologia e didática de ensino de matemática, dentre outras, as quais a universidade encontra relevância na atribuição de aulas em nível de graduação, como, por exemplo, aquelas que também dizem respeito à matemática pura e aplicada, com uma visão sistêmica integrada da educação matemática, evitando dicotomias desnecessárias. O que é que você quer dizer com isso aí? É justamente a separação de educação matemática e matemática. Eu acho que quando a gente é professor, a gente precisa pensar das duas formas. E quando eu proponho que isso pode acontecer, assim, baseado no edital, que o próprio edital diz que você faz para um perfil, mas que dependendo da necessidade do departamento, você pode ministrar outras disciplinas, que eu acho que é um caso que também acontece com vocês, né? E eu acho que, por exemplo, por que não ministrar cálculo 1, já que a gente sabe que é uma loucura cálculo 1? O estudante, tem muitos estudantes que desistem do curso em cálculo 1. Infelizmente isso acontece. Então, por que a gente não colocar uma visão mais integrada lá no cálculo 1? Por exemplo, se você propõe a disciplina a partir de um PEP, né, do percurso de estudo e pesquisa. Por que não propor um problema, não contextualizar? E geralmente a gente sabe que não é bem o caminho que ocorre lá nas disciplinas de matemática pura. Então eu acredito que o que eu quis dizer aí foi justamente isso. Se houver necessidade, eu me coloco à disposição e assumo o compromisso de tentar pensar não só na matemática pura, mas também nas questões relativas a ensino. Uma dica, para você não resolver confusão, no próximo concurso, quem sabe, né, que você for participar, tudo bem, eu fiquei satisfeito, né, com a sua resposta, mas evitar, né, essa ênfase à matemática pura numa área que é voltada, né, para a educação. Que é para a educação matemática. Bom, mas eu vou deixar os colegas falar. Vai estar mais a pé. Pois é. Só também, pela apresentação, só fazer uma correção que a resistência pentecostal não existe mais. Não existe mais. Já foi enterrada e ela não. Mas a Raquel No estadual. Na estadual. Pronto, porque Aí tem que botar uma notinha de pelo pedido pela CAPES, exato. E eu fui até chamado para conversar com ela sobre o estado. Mas, enfim, a da CAPES enterrada de cabeça para baixo, ela vai estar cavando e vai se aprofundar mais ainda. Mas fiquei satisfeito, obviamente, com o plano, né, depois de sua apresentação. E também só vou fazer uma pergunta, porque acho que estou satisfeito com o que você apresentou e com o que já foi discutido ali. Mas seria justamente porque quando você traz ali o ProLab, o Plurintec e outro que eu não lembro o nome, aí eles são exemplos ali para graduação. Tem algum que leva a extensão e pesquisa? Isso, ele engloba estudantes. Quando eu coloquei BTT é porque é a nomenclatura do IF, né? Sim. Mas aqui a gente tem a junção de estudantes da graduação e estudantes do ensino médio. E aí a gente consegue fazer esse diálogo justamente para o desenvolvimento desses projetos. Certo. Então você articula ali graduação e extensão. Isso. E obviamente pesquisa também. Pesquisa também, com certeza. Não, justamente. Aí a minha pergunta era em cima disso, que eu gostaria de ter visto, de ver, né, essa articulação de pesquisa e extensão como uma proposta de atuação importante na aprendizagem, na formação dos professores. Né? Mas você traz aquela, você teria outros exemplos e contribuições que você poderia dar também. Sim, pesquisa e extensão. Um projeto desse tipo, né? Sim, você pode ter, acho que você desenvolve. Quando você coloca o estudante de licenciatura junto ao estudante de ensino médio, você primeiro está aproximando ele do público-alvo da formação dele, né? Posteriormente.
Então eles já começam a entender algumas dificuldades. E isso é uma coisa que a gente fez questão de sistematizar lá no IFPE, que foi trazer, não foi uma avaliação diagnóstica formal, mas a gente tentou criar um banco de dados com as maiores dificuldades que eles apresentaram durante a execução do projeto. E aí eu já deixei encaminhado, porque eu vou sair, né, do Instituto brevemente, vou completar o tempo como substituto, e aí a gente está encaminhando para que outro professor coloque lá no departamento de extensão para fazer um projeto justamente para intervir nessas realidades. Então, acho que já pode colocar, além de você trabalhar numa metodologia diferente, né? A vivência do estudante de licenciatura, de uma metodologia baseada em um projeto realmente, porque a gente cria artefatos, né? Para cada projeto daquele tem um artefato. O LearningTech tem uma curadoria de aplicativos desenvolvidos pelos estudantes mesmo. O Pluvitec, a gente instalou dentro das galerias de esgoto alguns medidores de nível, então a gente consegue fazer uma articulação. A gente instalou uma mini subestação meteorológica, então a gente colocou alguns sensores de Arduino, e aí a gente recolhe informação de chuva, de temperatura e umidade, e aí a gente cruza esses dados. E às vezes até o pessoal brinca, vocês estão pegando pesado com os meninos. Mas não, são meninos muito interessados e que eu acho que quando a gente vê brecha, a gente oportuniza. E aí eles trabalham, por exemplo, com correlação linear lá. Eles conseguem entender regressão, modelo preditivo. Então, onde a gente pode adentrar, a gente vai. Isso. Veja, eu como professor da matemática pura, né, disciplina de cálculo 2, álgebra, enfim, a gente trabalha também esses projetos. Então, por exemplo, quando você trouxe ali a função, acho que na pergunta que você fez, você trouxe ali o conteúdo de função, até mesmo nas representações. A gente vê que os alunos eles têm aquela dificuldade de você fazer ali a passagem da álgebra para a representação visual, até mesmo se a gente for analisar do ponto de vista do cálculo, a função ela não tem só uma representação, né? Então, em termos de representação, a função tem quatro formas de se representar uma função, né? Conceitual e tudo mais. Então, a gente sente muito essa dificuldade do estudante fazer a leitura gráfica, né? Uma coisa que até me arrepia quando eu assisto um jornal, que eu vejo um jornalista falando de percentual, eles conseguem até passar de 100, né? Colocam 101%. Isso chega a me arrepiar, fica para um gato. Uma diferença de um palmo, né? Como a gente já viu, tem um palmo de diferença aqui. Então, quando eles começam a falar em percentual, eles não falam. Tem. Quando fala, você trouxe dispersão e variância, eles falam em 2 pontos percentuais, 95%, por exemplo, com 2 pontos percentuais para mais e para menos. E o meio ficou aonde? Aí 1% ficou aonde? Não é 95%. Parou em 99%. Aí eles entram, né, essa matemática de 99 para 101, porque senão eles falam esses 3 pontos percentuais para mais. Então, é isso. Eu achei muito importante essa apresentação sua, que realmente trouxe mais homicídio do que a gente fazendo a leitura do plano de habilidades. Comigo, satisfeito. Por isso que é importante a defesa do plano, porque esclarece muitas questões. Né? Eu vou chamar a atenção para a introdução do projeto e justificativa. Eu já conheço algumas das propostas que você apresentou hoje, né? A gente já teve outra oportunidade de ouvir você, e em outro certame, então eu já conheço algumas proposições, né? São relevantes, são interessantes, e eu queria destacar a questão da concepção que você traz para a formação do professor. Né? Você apresenta um modelo de saberes docentes, né? De conhecimento docente, na verdade, como conhecimento, né? Saberes docentes é tardio. E eu acho que isso era para você fazer um voo, assim, você tivesse articulado essa questão da formação do repertório de conhecimentos com as dimensões formativas na licenciatura. E aí eu destaco, né, que você coloca como link entre essas 3 dimensões a questão da pesquisa. Então,
precisaria articular melhor que conhecimentos docentes eu estaria trabalhando, ajudando a desenvolver esse repertório, porque quem constrói é a pessoa, né? Como eu, professora, formadora na licenciatura de matemática, construo, ajudo a desenvolver esse conhecimento por parte do licenciando. Eu acho que faltou links entre uma proposta e outra. E aí eu lhe pergunto, para a gente encerrar essa primeira questão, além da pesquisa, que outras estratégias seriam articuladoras das dimensões formativas na licenciatura? E o foco da vaga, a priori, é a licenciatura. Bem, vamos lá, pesquisa para articular. Eu acho que as próprias concepções dentro do ensino, e eu proponho isso forte lá na prova didática, porque realmente é algo que eu acredito muito fortemente, que é você discutir não só aspectos conceituais, já que a gente está trabalhando com formação do professor, e a gente sabe que as discussões elas são várias, como currículo, estrutura, estudante e várias realidades, né? A gente tem uma realidade muito diversa. Então, eu acho que dentro da própria atuação no ensino, eu acho que é importante fazer análises críticas de currículo, análise crítica do livro didático, e eu acho que tudo isso vai ajudar, vai convergir para uma formação, a gente não vai dizer 100% equilibrada, digamos assim, mas a gente vai conseguir alimentar melhor essas dimensões. E aí, por exemplo, eu trago o modelo da prova didática e a minha concepção de ensino para formação de professores é justamente aquela. Mas se você discute um conceito, precisa perpassar. Currículo, analisar o currículo, criticar o currículo. Eu acabei de dizer que a gente faz um trabalho e tenta avançar um pouquinho com correlação com os meninos lá, porque você vê potencial neles para fazer isso. Então, é preciso criticar o currículo também. Então, discutir currículo, discutir livro didático, eu acho que tudo isso fomenta as dimensões dessa formação do professor, né? Além da pesquisa. Claro, a pesquisa ela vai ter um quê a mais de formalização, né? Ela vai formalizar melhor, mas acho que inclusive a própria extensão ela pode ser uma aliada muito forte. Se você propõe algo para colocar a mão na massa mesmo, como a gente sabe que tem algumas disciplinas que tem esse viés, eu acho que é importante. E uma carência, assim, não vou dizer carência, mas é algo que eu percebi no próprio PPC aqui da Rural, é que não tem muitas disciplinas, por exemplo, de metodologia da matemática. Só tem uma disciplina, né? Então, de repente, é um tempo curto para você discutir tantos aspectos. Se você puxa lá 5 unidades temáticas da BNCC, vamos dizer assim, você tem que dividir uma disciplina de 60 horas em 5 partes. Então, acaba que o tempo vai ficando muito curto. Então, se você propõe atividades como aquelas da didática, olha, eu trabalho uma parte aqui, vocês trabalham uma parte em casa, a gente discute currículo, a gente discute metodologia, a gente discute avaliação, que é muito importante dentro desse processo. Então, eu acho que dentro dessa gama de atividades, a gente consegue desenvolver esses conhecimentos docentes. Ótimo, estou satisfeita com a resposta. A questão, na sua fala, você traz um monte de outros viés. Então, por exemplo, o viés metodológico, ele é um elo forte, articulador das três dimensões formativas. E aí, na sua fala, você traz, mas no texto não tem. Por isso que eu me perguntei. Né? Em relação à questão da pesquisa, né? Aqui no próprio Departamento de Educação, na parte de licenciatura em matemática, tem vários grupos de pesquisa. Eu fiz essa pergunta a todos os candidatos. Como se articular o grupo ao qual você se vincula aos que já existem aqui? Porque, claro que você pode criar um próprio, você já disse que não tem realmente em Pernambuco, não tem grupo de pesquisa com viés para estatística e probabilidade, mas aqui já existe, então a gente não pode também se isolar. A gente tem que se integrar naquilo que já existe,
Até para propor coisas novas, eu tenho que ter a visão do que é que já tem. Né? Então, como é que você faria essa vinculação, essa sua expertise iria contribuir para os grupos que aqui já tem, né? Tem um que é interinstitucional, que é o fenômeno didático na classe de matemática, ele é daqui e da Universidade Federal Rural, e a gente tem o de álgebra, que é do professor Jalbuso, né? O álgebra. Né? Eu acho que, primeiro, buscar o diálogo, principalmente, né? A gente precisa se inteirar do funcionamento do departamento e tudo mais, isso não se faz de forma isolada, com certeza, e buscar, com certeza, parcerias de articulação. Como é que a gente pode pensar? Porque, por exemplo, a gente trabalha a álgebra. A álgebra dialoga incessantemente com a probabilidade. Então, de repente, a gente pode iniciar um trabalho participando desses grupos, se integrando dessas atividades, recolhendo informações, para que juntos possamos, com certeza, buscar essas parcerias, tanto dentro da instituição, quanto também de fora, se assim for necessário. Por exemplo, eu participo do GRIF, na UFPE, que é coordenado pela professora Gilda. Eles têm várias contribuições interessantes, e eu acho que esse diálogo tem que ser interno, tem que entender o funcionamento interno, procurar os professores, até porque tem muito mais experiência que eu, então a gente precisa ouvir também e trazer colaboradores para esse grupo, até porque é algo novo. Por exemplo, é uma discussão que eu já tenho com o Ivanildo, que foi o meu orientador do mestrado. Então já é uma discussão que a gente vinha trazendo sobre probabilidade. Tem o professor Diego aqui, do Departamento de Estatística da UFPE, que também tem interesse. Então, com certeza, tem que ser algo discutido para que a gente possa trazer essa força da educação estatística para a rural também. Eu acho que é uma das principais casas de formação de professores. Né? Então, a gente precisa trazer, ampliar o eixo de atuação. Né? Desenvolvê-las, né? Formação docente. Com certeza. Né? Não necessariamente abrindo uma coisa nova, mas ajudando a fortalecer e a valorizar as políticas que já existem. Pronto, é isso. Satisfeito. Anderson, quando você fez a inscrição, a sua orientadora assinou um documento sobre a questão da defesa, né? Que seria até março. Esse certamente termina em abril. No edital, isso está bem amarrado. Se você pedir um prazo de posse, a UFRPE pode analisar e dar ou não. De repente pode negar. Como é que está a sua defesa? Queremos saber. Bem, eu qualifiquei em junho. Acho que pode desligar. Oi? Não, acho que isso está Eu fiz a qualificação no mês de junho. Quando eu fiz a qualificação, a gente já tinha análise dos livros. A gente analisou todos os livros do PNLD, do ensino médio. Um trabalho gigantesco. Aí, a gente fez análise de livro. A gente já tinha feito um estudo piloto. Agora, já fiz a experimentação. Inclusive, está para sair o artigo, está no prelo, que é justamente o envolvimento da teoria dos campos conceituais junto com probabilidade. É o que a gente está tentando apresentar de novo, né? Diferente na tese, vai ser publicado e assim, está tudo pronto. Se vocês acharem que eu mereço, eu vou estar aqui. Porque o certame termina agora, no final do abril. De repente, a UFRPE pode não ganhar de imediato. Então, para você ter ciência caso você seja aprovado. Lá no documento diz 2027 por questão de trâmite interno lá do programa mesmo. Mas está prontinha para defender. Esses dias eu só dei uma parada porque a gente está publicando artigo e teve a pausa para participar do certame. Bom, então está defender. Muito obrigada. Muito obrigado, professores. No processo. E obrigado pelas contribuições também a respeito. Mas revisa esse plano aí, viu? Ok. Deixa as ações mais claras. Você acha que já ficou nítido que essa banca é rigorosa.